e andando pelas ruas de Paris, ele está num café. Nesse café está o Jean-Paul Sartre conversando com alguns amigos. Passa um conversível com a Brigitte Bardot ao lado deles. O conversível para, a Brigitte Bardot cumprimenta Sartre, conversa, e o Valente, passando por ali, passa a mão na bunda da Brigitte Bardot. Em algum momento depois, ele conta essa mesma história, substituindo Jean-Paul Sartre por Freud. Brevemente, neste luxuoso cinema, filme para você. Totalmente filmado na mais bela cidade do mundo. Eu conheci Valente Xavier em 1975. Eu era aluna de jornalismo da PUC e eu gostava muito de um livro de Valêncio, como Coutinho Lazarotto, Curitiba de Nós. E Valêncio tinha acabado de ser um dos fundadores da Cinemateca de Curitiba, na época a Cinemateca do Museu Guido Viaro. Eu sou o homem mais bonito do universo, ora. Ele promoveu um concurso de crítica sobre o filme Cidadão Kane. Eu gostava de cinema, escrevi uma crítica, ganhei aquele concurso. E aí eu fui conhecer Valêncio, o cara que eu admirava muito pelo seu livro. E ele me disse que o prêmio para o vencedor desse concurso era um livro de cinema, sobre cinema. E eu disse que eu gostaria muito de trocar esse prêmio pelo livro Curitiba de Nós. Ele achou isso interessante e, a partir daí, a gente começou uma grande amizade. Eu não me lembro quando eu conheci o Valente Xavier, mas eu não esqueço que eu conheci o Valente Xavier. Eu não seria cineasta e toda uma geração não existiria de cineastas se ele não tivesse feito esse ato heróico de criar a Cinemateca do nada. O Valente não é um amigo, não é um conhecido, não é um companheiro de trabalho, mas é uma experiência. E toda aquela coisa do genial Valêncio, que tudo que ele fazia era melhor, tal, a gente se assustou um pouquinho, eu pelo menos me assustei, né? O Valêncio foi um grande gozador, né? Então, em conversa, ele se autopromovia, mas não era autopromoção, era gozação. Quem conhece o Valêncio tem essa grande surpresa, né, de como ele é modesto, enfim. Infinitamente teimoso. Ele tinha umas ideias... Era mais prático do que teórico. Supervisionava, aconselhava, né, dava orientações. Todas as consultas com ele eram muito agitadas. Hoje eu sou um grande fã do seu Valêncio. Mais do que um respeito, até um certo medo da figura do velho senhor da Cinemateca. Algumas pessoas chamavam ele assim. Todas as formas de expressão simultaneamente. Fiquei encantada com a genialidade, com a criatividade dele. Era uma pessoa muito afetiva, muito ligada à família, aos amigos. Com o passar dos anos, ele acabou se tornando um grande pesadelo para mim. Histórias que a vida conta. Dava asas à sua fertilíssima, inquietíssima imaginação. Uma memória que só veio e está registrada porque ele lembrou. E ele sempre estava com uma ideia, um projeto, né? Maluco pra caramba, sempre foi maluco. Um dia estava com o humor do caramba, vinha, brincava, conversava. Outro dia ia falar com ele, dava um grito que a gente saía de perto. De uma forma gentilíssima, apareceu e conversou com os alunos. Mas ele nunca forçou a gente a nada, né? Eu lembro que ele era muito divertido. Ele tinha umas tiradas clássicas assim dele. O Valente Xavier ainda não alcançou o lugar que talvez ele mereça. Não sei se a gente precisa esperar que ele morra para acontecer isso. Né? Se a gente está aqui agora e entra aqui o Valente Xavier, as coisas não vão continuar se passando da mesma maneira. Eu faço as coisas que me dão na cabeça, né? Exigente com as coisas, muito rigoroso com tudo. Mas isso foi muito bom, porque foi me ajudando na minha formação, assim, como pesquisadora.
Eu comecei a minha carreira de pesquisadora como estagiária da Cinemateca. Havia pouquíssima coisa levantada sobre a história do cinema paranaense. Então o Valêncio propôs um levantamento de fôlego. A gente detectou, por exemplo, nos jornais da época, quem foi a primeira pessoa a filmar em Curitiba, que foi José Felipe, da companhia ambulante do Bioscópio Inglês, que vinha do Rio Grande do Sul e que registrou um desfile militar. O primeiro cineasta paranaense, Aníbal Rocha Requião, o primeiro filme dele foi o desfile militar, em 15 de novembro, na Rua 15. O Valêncio é um dos grandes nomes da pesquisa no Brasil. Eu o coloco ao lado de Paulo Emílio Salles Gomes, de Cosme Alves Neto, de Alex Vianney, Guido Araújo, Jurandir Noronha, que são pessoas que se preocuparam no levantamento, no resgate da história do cinema brasileiro. E ele tinha uma maneira apaixonada de prospectar esse trabalho. Que ele saiu com o fusquinha dele, descobriu que tinha alguns filmes importantes num quartel no interior de Santa Catarina. De fuçar, deixar as coisas mais bizarras nos lugares mais improváveis. E ele teve a coragem de ir lá e, de algum subterfúgio, ele conseguiu pôr a mão. De convencer as pessoas a cederem ao material. E sair sem que os milicos vissem. De certa forma, ele roubou esses filmes. E ele conseguiu tesouros, preciosidades. É muito pobre a iconografia brasileira desse período, no começo do século. Então, se no Paraná tem hoje um acervo considerável, é devido ao trabalho do Valêncio. Contam-se nos dedos os estudos e pesquisas sobre o nosso cinema, iniciados principalmente após a criação desta Cinemateca em 1975. Aqui foram recuperados filmes até então considerados perdidos de Aníbal Requião, Arthur Roger, João Batista Groff. A esses vem se juntar agora Crispim Carmoro, de quem acabam de ser encontradas partes de seu filme Safo, o Amor entre as Mulheres. Safo, é? O que restou do filme foi encontrado num galinheiro, na Almirante Tamandaré. E estava sob a guarda de Rodolfo Hertoso, que era amigo de Crispim Carmoro. É um filme erótico, pornográfico. Foi um dos fundadores do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Então, como presidente, ele deu uma animada no Centro de Pesquisadores, assim, ele começou a propor coisas, criou realmente uma gestão. E nós fomos desenvolvendo isso em conjunto. Isso me levou algumas vezes a Curitiba e ele queria que eu gravasse um depoimento sobre o documentário no cinema latino-americano. Projeto chamado Cine Americanidade. Super ousado, multiplataforma. Hoje eu vejo quão arrojado e pioneiro mesmo. O primeiro documentário que ele tinha feito para essa série, Pintura Rupestre no Paraná, foi um choque de êxtase para mim, ver aquele material tão incrível, não é? Em que ele trabalha com a documentação da pintura rupestre e, para explicar didaticamente o traço, o desenho, o movimento da pintura rupestre, ele usou um recurso de alta tecnologia naquele momento, né, que era a solarização das imagens. Eram entrevistas, eram documentários. Eu me lembro de um outro também que ele usou muito material de arquivo, que era o Libertar Lamarck. Houve um capítulo inteiro dedicado a ela, que ele deu o título Mi Cunha es el cine, né? Meu berço é o cine. É um mito latino-americano que cantou desde música lírica até o tango. E quando ela veio aqui, ela estava com mais de 80 anos e Valêncio Xavier quis fazer esse trabalho. Houve uma entrevista com ela no Hotel Araucária, foi filmada por mim
O Valêncio, arranhando aquele portunhol dele, e o gaguejar que ele sempre tinha, né? Como é que se diz? É aquela voz que ele mesmo dizia, a voz de Pato Donald. E ele fugiu um pouco do roteiro. E até numa certa altura ele fez uma pergunta indiscreta para ela. Se não me engano, foi sobre a rivalidade que havia entre ela e o Eva Peron, que a Evita era também famosa e atuavam no mesmo campo artístico. Quando ele entrou nesse assunto, ela cortou a entrevista e disse: mas, senhor Valêncio, havíamos dito que este assunto não seria conversado aqui. No, quedamos en que esto no me lo voy a preguntar. Fazia exibição de filmes em curta, média, longa-metragem, em vídeo, em película, documentários, ficção, experimentais de diversos países aqui do continente latino-americano. Ele promoveu workshops, cursos, palestras. Dessas oficinas, desses workshops, surgiram vídeos. Tinha a proposta de estabelecer um diálogo, mas um diálogo muito vivo, né? Com a produção audiovisual do continente nas mais diversas instâncias. Grandes nomes do cinema brasileiro estiveram por aqui dando curso em várias áreas. Rogério Sganzella, Eduardo Scorel, Leopoldo Serran. Eu fiz um curso de montagem com o Peter Pizzigoda, que foi o montador de todos os filmes do Wim Wenders. Outra coisa maravilhosa da Cinemateca, que me abriu caminhos e visão de mundo, foi que ela sediou o primeiro grupo independente de realizadores, que era a Pro Filmes, que era um grupo que se reuniu para fazer Super 8. Então, uma época que não existia acesso a um jovem realizador para equipamento 35 ou 16 milímetros, era tudo caro, inacessível. Super 8 era um cinema que explodia no mundo inteiro, né? E Curitiba virou um polo de produção de Super 8. Eu trabalhava tomando conta do equipamento técnico da Cinemateca, que era uma câmera 16 milímetros elétrica, umas duas a corda e a moviola, 2 ou 3 câmeras de Super 8 que eram usadas num projeto que era uma coisa fantástica também, se chamava A Criança e o Cinema de Animação. Iam nas escolas, levavam trechos de filmes de animação, projetavam para as crianças, depois eles deixavam que essas crianças manipulassem aquelas fitas e vendo os quadros que compunham aqueles movimentos. Numa outra visita, as crianças eram estimuladas a fazerem suas animações, e aí com uma câmera de Super 8 eram filmadas as animações que esses meninos faziam. Essas animações serviam para ir aí depois a outras escolas, fazendo um giro nesse processo. A Fundação Cultural pediu ao Valêncio que fosse feito um filme. Numa época que a cidade era muito careta, né, muito fechada. Isso foi em 79, eu acho, metade de 79. E aí ele recebeu uma encomenda para fazer um filme, para convidar a Fellini para vir a Curitiba. O prefeito de então, Jaime Lerner, pretendia fazer uma visita à Itália. Vamos badalar em torno de um nome do cinema, nós temos dinheiro, nós compramos cultura. Tá? Então era para mostrar uma cidade para o Fellini dentro desse padrão. E o filme tinha a estrutura, digamos, de um trailer de cinema. E ele acabou fazendo uma coisa muito bizarra, que ele mostrou o lado B de Curitiba. Escolheu uma menina, uma ruivinha, para escrever uma carta, caro. Então ela começa escrevendo: caro senhor Fellini, vai falar da cidade. Invisível, né, pela mídia, etc. Então ele pegou os tipos mais exóticos, os locais tradicionais, ele dessacralizou. É o andamento do trailer. Eu lembro que tem cena de forró, tem cenas de pessoas comuns, do povo, nas ruas. Foi o Valêncio mesmo que montou. Subverteu o que seria uma encomenda oficial para fazer mais uma daquelas intermináveis jogadas de marketing, né, típicas.
de vender a cidade como a maravilha do universo, uma cidade modelo, cidade padrão, cidade europeia, capital cultural, o Diabo 4. Vamos lembrar que nesse período ainda estávamos sob uma ditadura militar que passava uma imagem pasteurizada da população brasileira. Então, e ele mostrava às pessoas um grande sentido de afeto por elas. Então, ele nunca mostrava para ridicularizar, para dizer que era feio, que era vergonhoso. Ele foi com essa cópia para a Itália, mas depois eu nunca fiquei sabendo se o Fellini assistiu ou não, e se assistiu, que resposta deu. Então eu estou falando do filme Carta a Fellini, um filme que dialoga brilhantemente com a obra do Fellini, né? Aquele Fellini também que mostra a periferia de Roma, as lembranças da cidadezinha, da Rimini, da infância dele. Não que aquele Fellini mais onírico e, enfim, com os problemas burgueses da Itália, mas este Fellini que também tinha essa paixão pela cultura popular. Acabou, acho que não acontecendo a ida do Jaime Lerner. O Corvo, que é um dos maiores poemas da literatura universal, de Edgar Allan Poe. Ele me chamou para fazer as fotografias em tabletop. Conseguiu uma tradução numa linguagem mais coloquial. Colocou em acho que 2 ou 3 narrações diferentes. Então ele conseguiu tornar o Corvo compreensível para qualquer espectador através dessa versão que é popular, mas que não torna, que não vulgariza. Ele complementou o poema com imagens que se interlaçavam com essas coisas feitas ao vivo. Que seria assim, o imaginário do Edgar Allan Poe se ele fosse um vendedor de churrasquinhos em Curitiba naquela época, porque ele achou um vendedor de churrasquinhos que era idêntico, que era a reencarnação de Edgar Allan Poe. Fez uma brincadeira com essas duas narrativas, as duas em tons distintos. Acabar com a saudade de Leonor e o corpo nevermore. Lembrando que Edgar Allan Poe era um cara alcoólatra, que rolou pelas ruas, pelas sarjetas, então era um cara também de vivência de rua. Esse Corvo dele andou sobrevoando, né, Curitiba, com certeza, e o Valêncio captou, né, o trajeto desse voo e colocou maravilhosamente bem nesse filme, que é um dos tesouros do cinema experimental brasileiro de todos os tempos. A Visita do Velho Senhor é uma das obras mais impactantes já feitas no Paraná, assim, muito perturbadora, muito ousada. Um conto gráfico do Poti. O Valêncio era muito ousado, sempre lembrando de um cara que trabalhava no período de grande repressão, não só política, mas repressão de costumes também. Então, o conteúdo sexual que tinha explícito ou subjacente na obra dele sempre foi uma coisa que chocou a cidade, assim, uma coisa que a cidade nunca soube lidar direito, né? Uma cidade que se faz muita putaria entre quatro paredes, mas que tem uma cara pudica em termos públicos. Eu diria que é quase um Dalton Trevisan transposto para a linguagem gráfica. E o Valêncio resolveu filmar em parceria com o Candeias. Eu não lembro como que está assinada essa parceria, mas com certeza os dois são co-diretores nesse trabalho. E ele admirava o Candeias como poucos cineastas, assim. Eu acho que dos brasileiros era o ídolo dele. Era muito bom ter esses choques culturais valencianos, na verdade, porque nós éramos uma geração muito tímida, muito amedrontada, aquela coisa da ditadura, dificuldade de expressão, e o Valência vinha e dava umas saudáveis porradas na gente para perder um pouco essas frescuras e encarar o mundo e criar.
Ele me chamou para montar um outro curta que ele tinha feito, isso acho que foi em 81 para 82, mostra anual de gravura, Sala Poti. Poti é outro gênio curitibano, né? Outro grande amigo e grande influência na vida do Valêncio, influência mútua. Artista plástico consagrado. Esculpe, faz mural, mas é sobretudo desenhista. Nascido em Curitiba em 1924, aos 14 anos já publicava histórias em quadrinhos na imprensa da cidade. Pioneiro da gravura no Paraná. Não se considerava cineasta. Uma vez eu perguntei, mas o que você é, então? Você trabalha, faz filmes? Ele falou, eu sou um homem de televisão. Esta era a definição. Ele gostava muito de televisão, por esse contato com as pessoas muito imediato, né? E durante o período que ele trabalhou em TV, que eu não conheci, né, foi anterior à minha chegada a Curitiba, eu sei que ele fez coisas muito revolucionárias. Ele era um cara sempre muito criativo e inventor. Ele é inventor de formas, de imagens, de sons. Ao longo dos anos 60, ele trabalhou na TV Paulista, tinha uma relação da TV Paulista com a TV Globo de São Paulo. Lá ele trabalhou com o Jô Soares, o Silvio Santos também, na produção do Silvio Santos, dos programas que ele participou. Parece até que teria sido meio que criação dele, teria sido Cidade contra Cidade, que era um programa que ficou bastante tempo no ar. Lá ele trabalhou também, se não me engano, na Excelsior, novelas. O Jô, eu não sei exatamente o que ele fez. E aí ele teve uma proposta para Curitiba, nessa época, né? E era TV Iguaçu, eu acho que ele foi trabalhar lá. Quando começou a televisão, Canal 6, ali na rua José Loureiro, o Valêncio Xavier era produtor. Mandava uma carta. Da carta ele fazia um script. E fazia muito bem feito. E tinha audiência. Histórias que a vida conta. Estava na hora de gravar, o Valêncio Xavier sentava naquela maquininha dele. Espera aí um pouquinho que eu estou terminando, que o script dele... Com o bolso tudo cheio de lápis, cigarro, uma porção de coisa. Ficava desse tamanho o bolso dele, assim, cheio de coisas, de curiosidade. Lembrei, eu deixei aqui, onde eu deixei? O raio, onde é que eu deixei isso aqui? Ele brincava muito disso. E nós tínhamos que decorar, porque não tinha gravação na época. E outra... A grande façanha do Valêncio Xavier foi o conjunto musical, a Chave, os Vonda, me lembro que o conjunto A Chave, ele pegou, bolou um negócio assim, vamos inventar para que o público participe. Era um musical que tinha na parte da tarde. Era um programa absolutamente de vanguarda, transgressor. Ele inventou um cenário uma vez, ele arranjou, eu acho que mais ou menos assim, umas 500 chaves, e pendurou no teto da televisão, e daí falou assim, olha, aqui vai ser o seguinte, quem mandar uma chave, assim, mais chave pro conjunto A Chave, vai ganhar um prêmio, nós vamos trazer aqui, vamos entrevistar e vamos entregar ao povo. Então o povo mandava a chave torta, a chave redonda, a chave sem buraco, a chave com buraco. A chave é um enigma maior que a fuga do paralítico. Você sabe a diferença entre a chave, um elefante e um micróbio gigante? O programa envolvia exatamente essas questões de revelar pessoas, situações da cidade em suas performances. Era um programa ao vivo, tá? E na qual a chave tocava. E tinha audiência. Eu trabalho na RPC desde 1972. Eu vim de Londrina, eu trabalhava até então em Londrina, na TV Coroados, e vim para a gente montar o que se chamou de um pequeno núcleo de produção. Então eu vim conhecer Valêncio, o Odair Hoffmann e uma série de outras pessoas, que eu acho muito bacana, que o Valêncio... Tinha aquelas crises de humor dele, que um dia ele estava super bem-humorado, vinha brincando, rindo e contando piadinha, outro dia ele estava azedo pra caramba, parecia um pepino recém-saído do vidro. Mas ele nunca se furtou a ensinar a gente. E eu acho que isso que foi bacana, porque toda a equipe que trabalhou com ele aprendeu muito sobre direção, sobre produção e tal. Eu viajei muito com o Valêncio, a gente viajou o estado inteiro juntos. Curitiba foi campeão em cima do Bangu.
E a gente fez uma brincadeira, a gente fez uma homenagem. Eu lembro que a gente fez uma homenagem para o Curitiba, porque eles iam chegar e tal, a gente queria ter uma vinheta no ar. E resolvemos montar um clipe. A gente montou um pequeno clipe com imagens da vitória, com comemoração de torcida. E a gente pegou a música Bicho do Paraná, do João Lopes, tá? E o refrãozinho, e botou em cima da vinheta. E o pessoal gostou, na época o Sérgio Reis, o Eloy Zanetti, do Bamerindos gostaram, resolveram assinar a campanha e homenagear, que tinham feito muito pelo Paraná, né? Esportistas, escritores, cineastas, artistas. E o Valente foi até Minas e gravou o Bicho do Paraná com a Sônia Braga, ela falando sobre Curitiba, o que ela lembrava. E foi uma campanha que durou 10 anos, ficou 10 anos no ar e a gente fez todos aqueles trabalhos juntos. Eu sou do Paraná. Sou um bicho do Paraná. O próximo que eu vejo o Valêncio fazer e que participei foi num momento em que o Valêncio tinha ido a Mangueirinha por ocasião da morte do cacique Ângelo Cretan. Na época ele soube também que eu estava pesquisando Globo Repórter, aquele Globo Repórter dos primórdios, né, quando era realizado pelos documentaristas do Cinema Novo, tal, que é um tipo de documentário de televisão que ainda é inovador até hoje. E ele me mostrou um Globo Repórter que ele tinha feito e me contou toda a história daquela realização, das frustrações que ele teve trabalhando com o projeto, né, com as restrições e com as determinações do padrão Globo de qualidade e tal, e do que foi ao ar, né, e do que ele realmente gostaria de ter feito. Era uma situação bem delicada, né? Porque, na realidade, o Cretan tinha sofrido um acidente de carro, estava na UTI, praticamente já sem nenhuma esperança de sobrevivência. A suspeita forte era de que o acidente tinha sido provocado, na realidade era um assassinato. O Valêncio, do jeito que ele é, sempre consegue o que ele quer, né? Ele acabou entrando com o câmera na UTI. Pedia ao câmera que gravasse determinadas cenas e o câmera dizia: não vou gravar porque não vai imprimir. Por causa da luz da UTI, por causa das condições todas precárias de gravação. E ele dizia para o cara: vai gravar sim, porque eu sou fotógrafo também, se eu estou mandando você fazer é porque eu sei que vai dar certo. E o cara dizia: eles não vão aceitar esse material porque não vai ficar dentro do padrão. Ele dizia: eu aqui mando, você tem que fazer. E ele tinha certeza do que ele estava dizendo e ficou o tempo todo brigando com o cara não querendo filmar e ele dizendo para filmar e tal. No fim, imprimiu direitinho, tudo bonitinho. Claro, não com o padrão Globo de qualidade, padrão esse ao qual o Globo Repórter nunca foi muito submetido, né? O Globo Repórter sempre foi aceito como uma imagem suja na Globo, entre aspas, né? Porque valia pelo conteúdo mais do que por esse padrão clean, né? Que eles estavam desenvolvendo. E esse documentário está acreditado nesse centro de documentação como sendo do Coutinho, que a gente chamaria de diretor. Eles colocavam o nome de quem estava na produção, né? E aí tem um monte de coisa acreditada ao Coutinho que não é dele, tem um monte de coisa acreditado a um outro sujeito, que é o Jotair Assad, que na realidade era editor. Quando a gente pega esse material do SEDOC, a gente vê que é uma grande confusão de informação, e eu não tenho certeza de que esse documentário do Cretan esteja oficialmente gravado em algum lugar como sendo uma direção do Valente. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar e restaurar essa informação, porque realmente a direção é dele, ainda que ele não reconheça muito o que ele queria fazer na edição que foi dada, porque aí a edição foi feita lá na Globo e dentro de uma linha, de uma perspectiva que não era exatamente a que ele gostaria. Me mostrou o Globo Repórter Cretan, que ele tinha uma cópia, e me mostrou um outro documentário que ele tinha feito com base num material, numa parte do material que ele mesmo tinha gravado, e um material que tinha sido gravado na mesma ocasião, né, pelo Ronaldo Duque, que é um cineasta de Brasília, amigo nosso. Então ele combinou com o Duque emprestou o material para ele e ele fez um outro documentário que é o que ele gostaria de ter feito. O símbolo do Ângelo Cretan hoje representa a terra porque morreu peleando pela terra. O último suspiro dele, ainda ele lembrou da sua terra. Foi um assassinato por essa gente sem coração que não compreende, não sabem
que nós somos os donos dessa terra. Nós somos os primitivos, somos os natos dessa terra. E ainda não nos respeitam. O Ângelo, você foi, Ângelo, você foi. Mas ficará muita gente por você que vai pelear. Eu quero morrer, viu? Eu digo para todos vocês, eu quero morrer, mas quero morrer peleando por essa terra aqui, viu? A nossa vida é a nossa terra. Nos anos 90, e acho que ele fez até isso, talvez até em VHS mesmo, e que eu acho que é uma obra genial, chamada Henri Cristo, que ele faz uma mistura de documentário, ficção e imagens de arquivo com o personagem Henri Cristo das ruas de Curitiba. Para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Fique quietinho aí para não criar um problema, né? Porque tem a polícia ali, qualquer coisa manda chamar ele. Vou mostrar. Eu vou puxar com ele a minha ovelha e digo, vem cá, minha ovelha, tu és aqui. E simbolicamente, né? Com a parte empurrou, tu não és minha, vai para lá. Tu entendeu o significado do cajado? Havia uma proposta da Rede Globo de ter uma descentralização de produções. E como um piloto disso, o Valente dirigiu um filme que deve ter aproximadamente 1 hora de duração, sobre o Monge da Lapa. Em 1844, aparece em Sorocaba, São Paulo, o primeiro João Maria, um italiano natural de Piemonte. Ele fez uma encenação, trabalhou com atores, trabalhou com imagens de arquivo, trabalhou com tabletop. E tem um outro lado da produção audiovisual do Valêncio. Audiovisual é uma palavra que ele odiaria, uma palavra muito careta e formal, mas eu não sei usar outra para classificar a obra dele, inclassificável, como eu falei, que é um lado que dialoga com a TV, com a maneira que o Valêncio fazia TV. Então, eu citaria, em especial, 2 trabalhos, que é Os 11 de Curitiba e O Pão Negro. Mas, assim, ele entrecruzava os gêneros. Então, O Pão Negro é uma ficção que dialoga o tempo todo com o documentário e com um certo imediatismo da realização típico da TV, daquela coisa de não ter formalismos ou requintes estéticos que na TV você não tem tempo e nem interessa, de repente, aquele público que você está se comunicando ali. O Pão Negro é a primeira abordagem ficcional feita no Brasil do famoso episódio da colônia Sicília, que é aquela colônia anarquista implantada por imigrantes italianos no interior do Paraná, numa cidade próxima a Curitiba. Ele tinha um discurso anarquista, mas era um discurso anarquista que ia além do discurso. Era meio que uma extensão da natureza dele. Ele não era muito dado a ideologias, ele era muito crítico da esquerda, do comunismo, de Cuba, de Fidel nos últimos anos, mas também da direita, do Lula, de tudo. Ele sempre tinha a necessidade de questionar o poder instituído ou aqueles que ambicionavam esse poder. Aquele filme sobre a colônia Sicília é uma grande gozação no fim. Mostra os anarquistas virando fabricante de vinho, de vermute, né? Era bem interessante o negócio. Os 11 de Curitiba é um documentário sobre um episódio extremamente polêmico acontecido durante a ditadura, que foi a prisão de vários professores ligados a uma escola infantil. Então, criancinhas, segundo a visão da ditadura militar, estavam sendo doutrinadas na doutrina marxista-leninista, porque é um documentário todo de entrevistas, todo armado ficcionalmente através da entrevista. Então, você tem uma história que se desenrola
diante dos teus olhos, através dos depoimentos. Uma coisa que o Coutinho ia fazer mais tarde, todo mundo considera genial, e é mesmo, mas que você já encontra embriões desse trabalho do Valêncio. Em março de 78, eles nos prendem. 5 caras com metralhadora, vasculhando armário, tirando coisa da parede. A principal acusação era em relação às crianças, que a gente doutrinava as crianças no marxismo, isso, criancinhas de 1 aninho, né, de 1 a 6 anos que ficavam lá. E que a gente não tinha condutas apropriadas moralmente para educar crianças. Quase 20 anos depois. Eu não lembro da data do filme. Uma memória que só veio e está registrada porque ele lembrou. E pouca gente se preocupa em saber o que é, para um ser humano, essa experiência, né, de ser perseguido, de estar trancafiado. No caso, ele queria saber mesmo essa experiência de ficar confinado. E isso é levado, devassado, levado lá para mostrar para a imprensa e como para associar que as pessoas, além de comunistas, elas eram imorais, elas eram, enfim, safadas, degradadas. Então, essa é uma associação horrível e perigosa, né, de realmente tornar o outro distante, não tornar um ser humano. Eu queria ouvir de você, se você se lembra, o que você fazia quando você não tinha nada para fazer lá dentro da cela? Já dormiu? Já se preocupou? Já pensou no depoimento? Já, né? O que eu fiquei pensando, falou, alguém que estava lá preso lembra muito bem e me contou. O que você fazia? Aí eu falei, quando eu não tenho nada para fazer, eu estou sem nenhum instrumento, sem lápis, sem caneta, sem nada à mão, eu canto. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Metralhadora, minhas crianças eram 2 menininhas pequenas, ele era apavorado. E o Valêncio, aqui em Curitiba, era comunista, né? O Santoro, que era um fotógrafo muito bom, fazia serviço de fotografia para o Estado. Tinha um ateliê e escondia lá no ateliê dele o pessoal conhecido que era de esquerda, e o Valêncio estava lá. E muito bem, o Santoro atendendo o governo, os militares, tudo na frente para o serviço, e o pessoal tudo escondido lá atrás. O Ari Fontoura, eu sei que ele e o Valêncio se esconderam embaixo de uma cama no Teatro de Bolsa. Vivi a ditadura militar muito de perto, eu perdi grandes amigos. Foi muito sufocante. E a gente que estava criando nessa época, você criava para sobreviver. Então não era muito possível você ter uma reflexão sobre o fazer artístico num nível muito profundo. Porque se você ficasse refletindo a respeito, ou você pegava em armas, ou você ia fazer teoria, ou ia fazer política. Então quem estava criando mesmo, estava criando por impulso. Sabe, fazendo assim, para viver, porque senão você morria. Era uma intoxicação que te dava, você tinha de vomitar aquilo. Eu sinto isso presente na obra do Valêncio, sim. Já que estás indo embora para sempre, leva contigo essa minha doença, esse meu câncer, que por dentro me corrói. Leva contigo para que eu dele fique livre e nunca mais volte a sofrer com ele ou com outra doença parecida. Graças a Deus. E o Valêncio também tem um outro lado, que é o lado político, que ele foi membro do Partido Comunista. Então nós íamos a Curitiba para retirar o Valêncio. Veio o Sérgio conosco no carro, tinha uma perua DKV. Eu fiz um estrado, o Sérgio dormia em cima do estrado e o Valêncio iria escondido embaixo desse estrado, né, sendo retirado de Curitiba, porque estavam caçando o pessoal. Como todos sabem, a jovem Juscelia Ramos desapareceu na noite do último sábado no trem fantasma do Parque de Diversões Alvorada. A própria ideia de você sumir num trem fantasma, certo? Já é uma visão, se você pegar isso como metáfora política,
A ditadura foi um trem fantasma. Foi uma viagem de horror, mas que, como toda viagem, tem um fim, acabou. O que aconteceu naquela noite no trem fantasma? O sequestro de uma bela jovem para fins inconfessáveis? Meu pai era russo, minha mãe brasileira. Meu pai tinha a seguinte filosofia. Ele teve que sair fugido da Revolução Comunista. Então ele disse que civilização ele já sabia até onde ia. Ele viu correr sangue na rua, perto de Stalingrado. Veio para o Brasil, se enfiou no sertão. O meu pai não falava muito, assim, nunca foi muito de falar da família. E até porque eu acho que existia um relacionamento mal resolvido com o pai dele. E mesmo com a mãe dele, ele também não... E a gente também não perguntava. Hoje eu sinto falta disso, de ter perguntado. Para entender ele melhor também. Minha vida de criança, junto com o Valêncio, foi muito atribulada. Nós mudamos bastante. Vivemos um tempo no Rio Grande do Sul, no interior, um tempo em Porto Alegre, um tempo no Rio, e no fim acabamos voltando para São Paulo. Eu e meu irmão nos separamos. Eu morava no sul, em Porto Alegre, com minha mãe, e o Valêncio com meus avós em São Paulo. Aconteceu o seguinte, minha mãe voltou a São Paulo comigo, aí eu encontrei o Valêncio. Então um olhava para o outro olhava para um, não sabia o que dizia, não sabia como começava a conversar, como começava a brincar. Tal. No fim nós demos a mão e fomos jogar bolinha de gude. Foi uma época comum de estudo, de brincadeira. Eu tenho uma foto dele, que é ele no carnaval, vestido assim, com o irmão dele, eu acho bem legal. Eu acho que ele aproveitou bastante. Até a época em que minha mãe morreu. Mas foi uma coisa muito trágica para nós, que éramos crianças, né? E que a gente não entendia bem o que estava acontecendo, né? Como acontece uma coisa dessa? Vai fazer uma cirurgia, está tudo bem, aquilo bonito, hospital limpinho e tudo, e no fim sai um cadáver lá. A doença era isso? Qual era a doença? Por que morreu? Né? Ficam essa série de interrogações para a gente que é jovem, né? E não se acerta direito o caminho, né? E o período que nós tivemos a maior convivência, praticamente, foram esses 6 anos que eu estudei medicina, que nós moramos juntos, sozinhos, sem família, em Curitiba. Então foi um período muito gostoso, que nós vivemos a boemia de Curitiba, conhecemos várias coisas muito interessantes. O Clube de Gravura era um lugar de reunião dos intelectuais da época, os pintores, músicos, os bêbados, né? E era o lugar de encontro da inteligência de Curitiba, principalmente a de esquerda, né? Porque naquela época, pós-guerra, todo o indivíduo inteligente era de esquerda. Ninguém podia ser de direita com todos aqueles absurdos que o nazismo fez na Europa. Ninguém acreditava muito também nos americanos. Então, a juventude era a maioria de esquerda mesmo. A família da minha mãe não aceitava, porque ela é 11 anos mais nova que ele. E ele era um cara, digamos assim, que mal visto, porque ele foi morar na França, porque ele era comunista, e já tinha acontecido algumas coisas dele ter que ir escondido para lá, para casa do meu tio, para se desfazer de alguns livros, enterrar livros. Então, a família dela, uma família do interior, ficou aterrorizada. Meu pai adorava mar, né? Quarta-feira à tarde, quinta à tarde, ele chegava, vamos pra praia, né? Aí minha mãe falava, mas o moleque tem aula, não sei o quê. A aula tem todo dia, vamos pra praia hoje que
que o sol tá bom pra uma praia, né? Então a gente pegava o Fusquinha, né? Aí um sanduichão, refrigerante, e a gente ia pra São Francisco do Sul, Enseada, ali, que ele adorava, né? Ele falava, orca, baleia, porca. Daí todo mundo saía, porque ele mergulhava, vinha cuspindo água em todo mundo. Então, assim, acho que a primeira lembrança que eu tenho do meu pai é essa. Meu pai sempre foi louco, né? Ele era a parte divertida que a gente recorria nos momentos de fúria, assim, da minha mãe. Meus amigos gostavam de ir lá em casa, porque lá em casa tinha Playboy no banheiro para todo mundo ler. Meu pai comprava, deixava lá. Tinha aquele negócio, você não pode ver porque você é moleque e tal. Então, desde pequeno, tinha revista de mulher pelada lá. Meu pai gostava, lia, comprava reportagem para ver. Minha mãe é um pouco mais rígida, né? Então ela queria... mas ela se adaptou ao meu pai também, né? Porque não tem como... Era uma coisa, assim, liberal. A criação, assim, que eles deram pra gente, assim, ó, você... tem todas essas opções. Nunca foi assim, ó, você tem que escrever, você tem que ver esse tipo de filme, você tem que ver só filmes... Não, ele mostrava, existem esses filmes, você assiste os filmes que você quer e você decide por si só o que você acha. Então, várias vezes eu pedi, você não pode fazer uma redação para mim? Ele falou, não vou fazer. Ele falou, você é escritor, você tem que fazer. Os pais das minhas amigas escrevem para ela. E ele, não, você tem que fazer. Eu lembro que ele lia 3, 4, 5 livros numa semana, sentava lá de noite, ficava a noite inteira lendo. Nunca ele obrigou a gente a nada. Os livros estavam lá, a gente tinha a liberdade de ler, né, de fazer o que a gente queria, tanto que eu fui fazer engenharia, a Ana também foi fazer engenharia. É claro que assim, ele, eu tô indo na Cinemateca lá, vamos comigo. Hoje tem estreia de um filme lá, você tem que me ajudar na bilheteria, vamos embora. Né? Eu ajudei ele em alguns filmes, fazer som, carregar a luz. Ajudei ele na Cinemateca, no Museu da Imagem do Som. Tudo que ele precisava, eu ia com ele lá. Sempre gostei, assim, dessas coisas. E ele ficava pouco em casa, isso é uma coisa que eu lembro. Mas ele tinha os horários complicados. Sempre foi uma pessoa que dormiu mais tarde, assim. Então, eu acho que ele aproveitava esse momento para escrever. Ele não era disciplinado, vou à noite, por exemplo. Não, era acho que quando vinha inspiração. Durante o dia, eu lembro bastante dele indo fazer xerox dos recortes, montando as páginas. Mas quando ele estava em casa, ele era extremamente dedicado. Quando estava lá, ele era pai, mas ele era criador também, ele era o gênio, ele era o artista, ele era o escritor, ele era tudo junto. A minha infância era uma infância diferente, assim. Porque eu crescia lá no meio de lata de filme... ia um monte de gente na minha casa. Ele ia pra Cinemateca e daqui a pouco ele aparecia com o Fusquinha lotado de gente, né? Tipo, os 8 lá dentro do Fusquinha. Aí chegava mais um monte de ônibus, né? Ele falava, o pessoal vem almoçar aí. E a minha mãe, né? Toda aquela loucura, fazia almoço, botava mais água no feijão, macarrão, não sei o que, e fazia. Daí, quando terminava de almoçar, ele falava, tem mais um pessoal chegando aí, né? Ele não avisava com antecedência. Então, essa era a grande questão sempre, mas nunca mudou e sempre foi assim. Então, ela ficava meio apavorada, porque ele não chegava com uma pessoa a mais. Mas, ao mesmo tempo, ela gostava por ser pessoas diferentes, assim. E depois ela se enturmava. Quando você ia na casa dele, principalmente, era outro Valêncio que estava lá, né? O Valêncio da Lucy, da Ana e do Carlos era um cara completamente diferente. Assim. Uma vez a gente foi lá, ele fazia aqueles cafés à tarde, que baixava gente de tudo que é lado lá na casa deles, a casa estava sempre cheia. E lá pelas tantas era a Lucy se matando, servindo café para todo mundo lá, e ele, a Ana e o Carlos abraçados dançando. Em 98, quando eu mudei para minha casa, ele ajudou a organizar uma festa surpresa. E eu lembro que ele foi com a Lucy, e também foi aquele momento que você começa a ver o Valêncio fora do artista Valêncio. E eu lembro os dois na sacada, de mãos dadas, falando assim, quando as crianças casarem, a gente quer mudar para um lugar pequenininho assim. Né? E aquilo foi muito terno, assim, né? Ver o Valêncio naquela situação de marido, na sacada, fazendo planos. Quanto à relação deles, me parece que era uma relação tranquila. Apesar de que ele sempre foi muito assediado assim, pela mulherada, porque ele era todo bonitão mesmo e também porque por interesse, né? Ele era um cara da TV, blá, blá, blá. E isso deixava minha mãe muito louca da vida. E eu acho que era uma coisa bem resolvida. E as pessoas normalmente estranhavam, porque pensavam que ela era
também, alguma coisa tipo poetisa. Eles se completavam, assim. Ela que dava a paz e a tranquilidade para ele criar. E a ordem também, porque ele era uma pessoa muito... Bom, sem ordem, né? Nenhuma. Ele ligava para ela, Lucy, cadê tal coisa? O dia inteiro, né? Lucy, tinha perdido um filme, perdido um livro, perdido uma coisa. E ele vivia perdendo as coisas, porque as coisas dele eram uma bagunça, e ele falava que as coisas sumiam, e fazia um drama. Ele era muito dramático, assim. E daí a gente falava, mas não pode sumir, você sempre acha, está sempre no meio das tuas coisas. Não, alguém pegou, roubaram. Lucy, cadê o vídeo tal, blá, 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 blá. Lucy, cadê o livro tal? E ela que achava, se não fosse ela, ele não... Eu acho que ele não sobreviveria na bagunça da vida dele. Eu tive uma única vez na casa dele, e ele começou a me mostrar as caixas em que ele guardava recortes e as pilhas de jornais e as coisas de revista. E a sensação mais forte que eu tive é que ele não tinha nenhum domínio sobre aquelas coisas que ele guardava. E que era justamente dessa falta absoluta de domínio que vinha a riqueza. Porque se ele tivesse domínio, ele podia fazer um arquivo 50 vezes maior que aquele e ser um chato. Ser um burocrata. Às vezes ele chegava em casa naquelas loucuras dele, ele trabalhava lá no Canal 12, trabalhava na Fundação Cultural, e aí ele chegava em casa louco porque ele queria fazer as coisas do jeito dele e os caras queriam fazer o comercial, né? E ele não era nada comercial. E ele brigava e gritava e corria lá pra dentro e voltava e se trancava no quarto, no escritório dele lá, né? Que não era bem o escritório, cada dia ele escrevia num lugar. E aí minha mãe sempre na paz, né? Eu nunca vi ela gritando com ele, brigando com ele, entendeu? Ela sempre procurava apaziguar. Eu acho que era isso que era legal, assim, que ela era como se fosse um bloco de gelo, né? Ela encostava nele, ele acalmava, né? Todas as decisões que ele tomou, assim, quando ele largou tudo, que ele falou que queria só escrever, ela sempre esteve do lado dele. O que eu já vi acontecer com outras pessoas, assim, amigos dele, né? Que, assim, o cara tem toda uma genialidade, tem toda uma coisa, mas a mulher dá aquela podada no cara e o cara acaba deixando de fazer as coisas, né? E meu pai tem nela, assim, sempre teve, né? Esse um porto seguro, né? Ela só falava quando meu pai escrevia alguma coisa dela, ela ficava louca da vida, né? E aí ele chegou um dia e falou, eu preciso de umas fotos 3x4 de vocês, que tá precisando lá no Canal 12 para as carteirinhas de saúde, né? Aí minha mãe foi lá e deu uma foto cada um, rapidinho. Aí umas 3 semanas depois apareceu, ele escreveu uma história da gente lá, né? E tava nossas fotos, tava a foto dela, inclusive. Nossa, ela ficou louca aquela vez, queria matar ele, né? Ela sempre, assim, participou das histórias dele, por ele escrever a respeito dela, sempre... Era uma coisa legal, acho que ele declarava o amor, assim, por ela dessa maneira, né? No começo ela ficava brava e tal, depois ela acabou compreendendo que era o jeito dele, né, de se expressar. E eu peguei uma página inteira do Estado de São Paulo com uma longa entrevista e um comentário do José Castelo, ele chegando na casa do Valêncio para entrevistá-lo, sendo recebido pela Lucy e depois enfrentando o Valêncio. É muito bonito esse texto. A percepção dele, da figura, né, desse criador, desse ser criador, foi muito parecida com a que eu tenho. Ele teve um certo medo do Valêncio inicialmente, porque o Valêncio é uma pessoa assim que te confunde, né? Num primeiro momento, ele atravessa um pouco a conversa para te testar, mas ao mesmo tempo o acolhimento, né, da Lucy foi uma coisa tão deliciosa e ele ficou confuso aí entre esses dois estímulos meio contrários, né? E depois eu mandei um e-mail para ele cumprimentando pela qualidade do texto que ele tinha escrito e pela delicadeza com que ele tinha descrito, né, essa relação que ele tinha tido com o Valêncio, permeada pela Lucy. Então a Lucy meio pavimenta o caminho de uma forma agradável, acolhedora, para a gente enfrentar aquele lobo ou, né, aquele cordeiro em pele de lobo que o Valêncio se faz. Hoje a Lucy organizou todo o material dele, você chega lá, pede alguma coisa na casa dela, ela sabe exatamente onde está e é uma quantidade enorme de material que ele tem. Ela sabe o valor daquilo, então ela é uma companheira muito grande. Eu acho que é uma relação muito importante, eu entenderia no limite a Lucy quase como uma coautora da obra do Valêncio, na medida que uma pessoa que deu a ele o espaço que ele precisava para ter tranquilidade
exterior para pôr uma ordem criativa nesse tumulto interior que ele é. Então, quando eu vim morar em São Paulo, é que eu vi realmente que aqui as pessoas reconhecem ele lá. Eu fui num lugar que chama Mercearia alguma coisa. Fica na Vila Madalena lá. É um bar. E ele é um bar assim, tipo um bar, parece aqueles bares antigos, sabe? E aí tem um mercadinho junto também, tudo fuleirão, umas mesas e vive lotado. E vai muita gente cultura e tal. E o cara vende livro e tal. E a primeira vez que eu fui lá foi porque o Dimitri me ligou e falou: Pazinato, ó, porque eles me chamam de Pazinato, tá? Vem aqui em tal lugar que você vai ver, o cara é fã do seu pai. Aí eu cheguei lá e o cara tem uma foto do meu pai do lado, assim, no balcão, assim, tem um monte de jornal e tem uma reportagem do meu pai na Folha de São Paulo, tá a foto dele lá. E aí eu falei pra ele, né, falei, é meu pai, tá? Ele falou, putz, eu sou fã do seu pai, falou um monte, tal. Peguei um livro lá, trouxe autografado pra ele e tal, e ele encapou o livro, deixou lá, e ele, assim, adora meu pai. O Sérgio era o sobrinho predileto do Valêncio. Houve um tempo, inclusive, que o Sérgio queria morar em Curitiba com o Valêncio. Quase até eu perdi um filho para o meu irmão. Eu acho até que talvez o meu interesse por arte tem um pouco do convívio, né, com o Valêncio. As primeiras orientações de desenho, assim, sabe, de mostrar como é que faz, como é que desenha. E daí eu cheguei a fazer alguns exercícios, ele supervisionava, aconselhava, né, dava orientações. A obra, para ele, vinha pronta, assim, era uma coisa que aparecia. E daí ele só tinha que concretizar, assim, né? A ideia estava feita já, era uma coisa só de ter o trabalho braçal de fazê-la, né? Porque eu sou artista plástico, né? A minha relação com a imagem, um certo olhar, eu acho que eu devo muito a ele. Tem um desenho que ele fez, que é meu pai dormindo, né? E esse desenho ganhou um primeiro prêmio numa exposição, num concurso. Alguns artigos que ele escreveu, ele mesmo ilustrava, né? Com pseudônimo de Ivo Naussi, que é um anagrama de Valêncio. Ele era um pioneiro da narrativa do romance icônico verbal, um marginal mais ou menos oficial. Não é uma obra do mainstream da prosa brasileira. O Valêncio vai ser lembrado por essa produção híbrida entre o verbal e o não verbal. Ele era único. Pensava as coisas de modo diferente. Assinado Décio Pinhatari, escritor e crítico literário. E o Décio disse uma frase bombástica. A literatura paranaense é toda muito pequena. Valêncio Xavier é o único grande escritor, é o maior escritor do Paraná. Eu, para provocar o Décio, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu discordei. Eu disse que o que você está dizendo é um absurdo. E ele ficou louco, achando que eu estava diminuindo o Valêncio com isso. O que me irritou na afirmação do Décio foi essa coisa de um para cima, um para baixo, um mais alto, um médio, um mais abaixo, que é um tipo de coisa que, para mim, é uma loucura. Você vê a literatura com essa mente classificatória. O rico na literatura contemporânea do Paraná é que ela não tem nenhum sentido, ela é totalmente caótica. O mais caótico de todos era o Valêncio Xavier. O maior, o menor, o grande, o pequeno, eu não me arriscaria a dizer isso, acho uma besteira pensar dessa maneira. A grandeza do Valêncio, se há uma grandeza, e há, é justamente a sua singularidade. É muito difícil colocar o Valêncio em séries. Eu acredito que a obra dele seja um desafio para qualquer tipo de leitor, e em especial para o leitor da academia, porque a academia ela tem as suas normas, o seu discurso científico, e a obra do Valêncio vem quebrar com os padrões, né? Vem quebrar com qualquer proposta de literatura um pouco mais comportada. E essa percepção, né, de uma linguagem inovadora, diferente, ela é necessária dentro da academia, não é? Porque ela vem o tempo todo questionar as nossas classificações, os nossos conceitos, as nossas definições. Eu penso no grau em que ele consegue se descolar, se desprender do realismo. E eu tomo o realismo aqui como uma preocupação
um pouco anacrônica que muitos escritores brasileiros têm. Quando a literatura, já no modernismo, se desprende dessa necessidade de começo, meio e fim, essa necessidade didática, acontece aquele famoso fosso, né, entre o entendimento e o que o autor queria passar. Essa ousadia de você ser moderno, e no caso do Valêncio de você ser pós-moderno, demanda uma enorme coragem. Ele vem atualizando, então, o que nós tivemos de modernismo, de um T.S. Eliot, por exemplo, sem ser tão hermético, mas aproveitando aquelas ideias de montagem e também aproximando elementos inusitados. Ele vem para a literatura brasileira com Oswald de Andrade, e aí ele se aproxima do que se faz lá em 1950, 60, com o Nouveau Roman. E aí, aqui no Brasil, nós podemos pegar, por exemplo, o Osman Lins. Ah, mas que coisa mais disparatada, comparar o Valêncio com o Osman Lins. Não é essa a ideia de comparar as produções, mas comparar as intenções. Não pratica gênero algum. Na realidade, ele implodiu com a ideia de gênero. Seus textos não são contos, não são novelas, embora ele gostasse de usar o termo novelle, né? Mas também não são romances, e ao mesmo tempo são tudo isso, porque quando você os lê reunidos em volumes, como os volumes que foram publicados pela Companhia das Letras recuperando a obra do Valêncio, você nota que há uma pulsão romancística ali. Segunda metade do século XX, houve uma coisa no Brasil que foi muito boa, mas muito ruim, que foi o desenvolvimento dos estudos literários. Então surgiram as faculdades de letras, os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados. Nós temos hoje uma coleção de críticos vivos e mortos de primeiríssima grandeza, por quem eu tenho imenso respeito, né? A começar por Antônio Cândido, João Alexandre Barbosa, Leila Perrone Moisés, Luiz Costa Lima, é interminável. Agora, isso que é muito legal, teve um reflexo muito nefasto, eu acho, na produção literária. Tornou a literatura uma coisa muito escolar e acadêmica. Então é muito legal quando surge, avança, faz uma obra e morre até, deixa essa obra feita, viva, mesmo depois de sua morte, um cara como o Valêncio. Por quê? Porque ele fez isso com fúria, ele não fez isso para cumprir tarefa, para conquistar títulos, para seguir padrões, para subir níveis de poder literário, de conhecimento, ou do que fosse. Se você olha para o ambiente literário hoje, nós temos até um grupo de bons escritores, nós temos os grandes escritores, mas temos outros de bons escritores, mas que estão muito sufocados com essa camisa de força do olhar acadêmico sobre a literatura. Para mim, sempre foi, né, trabalhar com Valêncio Xavier, um momento de mostrar para os alunos como a literatura tem caminhos ricos, diversificados, misteriosos, que nenhuma teoria da literatura dá conta. Tomar o livro do Valêncio nas mãos, o passar as páginas, o folhear, já é um desafio, já é uma instigação para a quebra de padrões. Ele tem toda essa intenção de experimentalismo, que é uma intenção sofisticada, mas ele consegue passar isso com uma tranquilidade, que ele não constrange o leitor com essa intenção. E esse é o grande mérito, pouquíssimas pessoas fazem isso na literatura universal. A primeira coisa que me chama a atenção são esses títulos. O Mês da Gripe, né, de 1981, e é uma pesquisa muito séria. Eu digo sempre para os meus alunos, se vocês quiserem comprovar a seriedade da pesquisa, vão até a Biblioteca Pública e peguem o Comércio do Paraná, o Diário da Tarde, de 1918, e vocês vão encontrar lá exatamente os fragmentos de que o Valêncio se serviu para falar desse Mês da Gripe. Então, essa inovação do Mês da Gripe, não é, que é trazer para a linguagem da literatura a presença da linguagem jornalística, mas não enquanto uma linguagem verbal, e sim o jornal enquanto também ele é um hipertexto. Não é aproveitar isso e costurar de uma forma, vamos dizer assim, angular,
né, cheio de partes, de ângulos, de arestas que vão criando pontas, né, com depoimentos, né, com textos que são escritos posteriormente, com histórias diferentes, com um tanto de poesia, né, costurar esse livro e deixá-lo de uma forma assim tão aberta. O Mês da Gripe, para mim, é efetivamente uma obra-prima. A história é muito pequenininha, né? Mas ele erige um monumento, uma cidade fictícia, e tem um personagemzinho se locomovendo nesse labirinto que ele constrói, esse labirinto de informações em meio a esse universo da gripe espanhola, que é um universo de extrema sensualidade. Tem uma sensualidade, uma sexualidade mórbida que faz parte de todos nós, que está no limiar do tabu. E isso, no Mês da Gripe, eu sinto que o Valêncio capta com uma precisão, com uma finura de percepção muito grande. O Mês da Gripe, para mim, é um livro erótico, muito intensamente erótico. Vem as experiências de 83 e 85, né, com o Minotauro, com a prostituta japonesa, em que ele vai, né, pouco a pouco também apurando esse trabalho com uma linguagem que se desdobra, que se abre, né, e entra em contato com outras linguagens, né, de uma forma mais explícita, o Minotauro com o cinema, não é? E o mistério da prostituta japonesa com a questão do espaço e dos ângulos, de onde se vê esse quarto, de cima, de lado, na transversal, não é? Em que ele vai vendo o espaço da forma como ele gostaria que sua obra fosse lida também, não é? De ângulos diferentes. E sempre o mistério, né? O Minotauro é aquele mistério daqueles quartos numerados que não estão na ordem numérica habitual. A história do Minotauro que ele foi levar um amigo numa casa, num hotel de alta rotatividade, com um fusquinha branco, e ficou esperando na frente, né? E disse que esse amigo não voltava nunca mais lá de dentro, e ele começou a ficar agoniado e entrou no hotelzinho, e quando ele viu os quartos, não tinha o número na porta. E ele pensava, vou me perder aqui dentro. Ele era um cara bastante atrapalhado, né? Eu vou me perder aqui, vão achar que eu vim aqui nesse hotel. E diz que o Minotauro nasceu dessa experiência de ficar perdido num hotel, num muquifo, desse procurando em que porta estava o tal do amigo, né? Um grande trabalho de colagem, em que ele quebra totalmente com a linearidade, ele deixa na mão do leitor para que você monte. Isso aqui é muito parecido com uma ideia de hipertexto. Ele não tem o meio virtual ainda, mas ele antecipa em que sentido. A gente pode fazer combinações e ele coloca esses números garrafais aqui, que eu acho que são falaciosos. Eu acho que ele ousa mais ainda, porque ele dá uma falsa impressão para o leitor que ele pode organizar de acordo com esse roteiro, como se fosse o jogo da amarelinha do Cortázar. Eu não acho que seja, eu acho que o Valêncio, ele arromba até essa falsa segurança que um leitor possa ter. O Valêncio talvez seja um pouco um profeta. Toda essa loucura da internet hoje, né, que está de fato mudando a nossa maneira de lidar com o mundo, com as imagens, com a palavra, com a comunicação, com as narrativas. Você entra na internet, escrever um artigo sobre Valêncio Xavier. Começa lá, Valêncio Xavier, aí você tem um livro que você esqueceu. Aí você vai lá, digita no Google o livro, aí tem uma referência de um outro livro que tem o mesmo nome. Aí você, por curiosidade, vai nesse livro, aí é um livro de física. Aí você vai ler o resumo do livro de física, fala um negócio interessante, você vai... Esse buraco sem fundo é o que o Valêncio fez. O Valêncio escreveu na internet sem trabalhar com a internet, né? Então, quer dizer, eu acho que o Valêncio abriu aí uma conexão com uma visão muito contemporânea, uma maneira muito nossa de hoje de lidar com o mundo, né, que a internet sintetiza. Isso é uma realidade que, inevitavelmente, vai influenciar muito a literatura. Porque o mundo vai ser cada vez mais assim. Só que você pega hoje os escritores que chegaram aos livros vindos da internet, eles ainda mantêm a pose de literatos. A crítica literária do mundo todo está parando para pensar no que é o pós-moderno.
não é? E ele já investiu com grande segurança em vários elementos. Ele já desestabilizou a noção de história, ele já desestabilizou a noção de linearidade, ele já fragmentou, já subverteu, não é? Ele já nos leva para um outro momento de entendimento. O que é Minha Mãe Morrendo? O que é que o Valêncio consegue nessa história? Ele usa essa forma gerundial do morrendo e ele traz o leitor para dentro de uma história muito trágica. Vai pedir um olhar novo para essa história e depois ele vai aprofundando isso como memória, né? O que é Minha Mãe Morrendo, o que é O Menino Mentido, né, de 2001, né, que é uma obra que vai puxar esse passado e colocá-lo sob novas luzes e fazer uma indagação sobre ele. Quando você fala Minha Mãe Morrendo, é uma grande tragédia, mas ele tem o leitor como um cúmplice, como uma testemunha. Então é uma escolha que parece extremamente, nossa, é uma banalidade? Não é. Ele já mostra essa ruptura que ele pretende numa colocação de questionamento do próprio fazer literário e das convenções da literatura. Por quê? Ele não vai contar uma história de fora. Ele disse que tinha sonhado e desesperado que ele não lembrava mais como era o rosto da mãe dele, né? E ele encontra naqueles dias a tia Filipina, velhinha, que diz para ele: olha, eu tenho fotos da tua mãe que eu achei nas minhas coisas, eu vou te dar. E toda essa soma aí de coincidências teria levado ele ao livro, né? E foi uma coisa muito emocionante. Até hoje, assim, é o trabalho dele que eu mais gosto, é o Minha Mãe Morrendo, né? E eu achei um gesto de confiança, assim, porque ele disse: ó, você é a primeira pessoa que vai ler. Eu não sei se isso é verdade, se eu realmente fui a primeira pessoa, né? Mas na hora eu me senti muito orgulhoso. Todo mundo na época do Minha Mãe Morrendo e O Menino Mentido falava o menino mentindo. E ele ficava bravo, ele dizia: não é mentindo, é mentido. Mentido é o ovo que não deu certo, é o ovo mentido. E eu acho que foi a primeira vez que o Valêncio assumiu, porque ele sempre falava dele de uma forma grandiloquente, né? O grande Valêncio. A pessoa dizia: oi, Valêncio, tudo bem? Adorei tal texto que você fez. Ele dizia: fulano me colocou nos cornos da lua. E nos caras diziam: Valêncio, você exagera, foi um elogiozinho desses de corredor e tal. Mas quando ele falou do Menino Mentido, foi, acho que a primeira vez que ele assumiu um pouco que é a história dele, né? Do menino que não deu certo. A mãe morre muito cedo, o pai constitui outra família, um guri que zanzava lá pelo Largo do Aroche, né? Vendo cinema, vendo crimes, vendo prostitutas, né? A relação que ele tinha com os livros era uma relação fotográfica, né? Quando ele narrava alguma coisa, era sempre alguma coisa muito recheada de imagens, tal. Então, O Menino Mentido, eu acho que foi o testamento dele, né? De dizer: não, eu fui o menino que não deu certo. Os meninos daquela época, até onde eu sei, por aquele livro do Cláudio Denipotti, fala Páginas do Prazer, né? Era nos livros de biologia que os meninos ficavam conhecendo o corpo das mulheres, né? É no conjunto dos textos e nessa evolução a presença constante do sexo e da religião, né? Que são antagônicos. É como se o sexo lutasse o tempo todo com a religião, como se aqueles livros, aquelas imagens do catecismo falassem de um sexo reprimido que ele faz explodir em representações de livros de ciências, de biologia. Aquele livro é para ele tentar entender ou se desculpar, não sei. Senhor, liberta-me das imagens. E eu mostrei uma foto que eu tinha feito, e aí ele escreveu um texto chamado O Olho Prisioneiro. A única comunicação possível da cela é com outras infindáveis celas. Pela única porta do olho prisioneiro, poder-se-á aprisionar sombras, luzes, formas, volumes, claros e escuros, outras prisões, outros olhos prisioneiros do tempo. Quem faz esse apelo? É a criatura ficcional, esse eu, não é? Essa persona dentro do livro. É o criador Valêncio Xavier, que tem uma história de imagens, ou é a história do leitor? Para quem ele está falando? É o menino mentido, é a mãe morrendo na hora, e você está aqui ao meu lado como cúmplice. Aquela parte gráfica que ele vai resgatar de diferentes discursos implica num tipo de leitura mais difícil,
mais demorada, mais enriquecedora e que, com toda certeza, faz com que o jovem, a partir da leitura do Valêncio, tenha da literatura em geral, não apenas curitibana, paranaense, brasileira, mas da literatura universal, uma visão diferente. Por que ele agora começa todo esse interesse pela obra do Valêncio? Porque ele esteve anos-luz à frente dos seus leitores. Valêncio, absolutamente genial, que você consegue, não é? Que falou, não, Lucy, veja bem, as histórias estão todas aí, só precisava de um sujeito ir lá escrever. A gente não pode esquecer que em 2004 ele publica Crimes à Moda Antiga, não é? Resgatando, retirando do limbo, do esquecimento da história, aqueles crimes que tiveram o amor e a mulher como pivô, né, desses crimes, às vezes como vítima também, né, deles. Então, essa presença do feminino é uma presença intensa dentro da obra, né, do Valêncio. Tornarei a ver esse anjo, essa flor a quem agora só os anjos chamam Leonor. A evolução da obra dele vai em direção a uma confirmação, né, dos interesses dos primeiros livros, trazendo para uma intensificação da questão da memória, da questão biográfica, não é? E dessa indagação sobre o mistério da morte. Acho que o Vereza, o Carlos Vereza em Mistérios, é um reflexo do Valêncio. O Valêncio era um personagem, é um personagem. E o Vereza traduz muito bem, melhor dizendo, esse jeito que o Valêncio tinha, esse jeito meio atrapalhado, meio sonhador, meio ousado, que é colocado no filme. Em 95, quando na comemoração dos 100 anos do cinema, ele apresentou um projeto lá no jornal. E finalmente chegou o Valêncio lá, né? E foi ficando. No começo não rolou assim, muita simpatia entre a equipe e ele. Ficou uma coisa meio à parte, ele trazia as páginas e toda aquela coisa do genial Valêncio, que tudo que ele fazia era melhor, tal. A gente se assustou um pouquinho, eu pelo menos me assustei, né? E ele já ficou para um projeto sobre os 70 anos do Dalton Trevisan. Tanto um quanto o outro escrevem obras que são instigantes, cada um no seu campo. Eles se encontram nessa indagação sobre o drama humano, naquele aspecto mais individual, escondido, que precisa ser investigado. As questões todas de inconsciente, principalmente as questões do desejo, que resultam em ações, não é, que são ações de violência, que são ações de desencontro, que são ações de uma vampirização do outro, alguém que está vampirizando a realidade para retirar dela aquela vitalidade, aquele sangue que ele precisa, não é, para fazer uma obra que continue além dele. O Dalton é um cara que levou as raias da perfeição à prática de um gênero, que é o conto, enquanto Valêncio não pratica gênero algum. Na realidade, ele implodiu com a ideia de gênero, né? A obra do Valêncio, ela implode com a ideia, que é uma ideia bastante antiga. Digamos que o Valêncio é um dos caras que ajudou com a britadeira a derrubar essa ideia ultrapassada do gênero. A diferença maior que eu vejo é realmente como que o Valêncio trabalha as imagens físicas, reais, não é? O Dalton cria imagens que aquela produção de imagens da própria linguagem verbal, né? Quando nós falamos, nós vamos criando imagens também na cabeça das pessoas, as imagens mentais. Já o Valêncio toma essas imagens mentais e tenta traduzi-las numa linguagem física, de traços, de formas, de cores, de espaços, de grafismos, não é? Essa é uma diferença muito grande. E daí eu fiquei com ele nesse trabalho.
né? Com um trabalho que nunca saiu, que inclusive, até onde eu sei, foi deletado. O Dalton não pediu para que não fosse publicado. E a ideia do Valêncio era perguntar para celebridades e pessoas da cultura em geral que pergunta eles gostariam de fazer para o Dalton, né? Já que o Dalton não dá entrevista. E a gente foi junto nessa história. Isso nos aproximou muito, né? Quanto ele conseguiu assim os figurões, e daí eu me dei conta de que ele conhecia gente muito importante. Eu lembro assim dele falando com o Ivan Lessa, né? Não tinha e-mail assim na redação com facilidade e tal. E eu falei, pô, Vanessa, falando com o Ivan Lessa, né? O cara que todo mundo que faz jornalismo acha o máximo, né? Ele passava, né, o Silvio Tender a qualquer momento, apresentava pessoas que a gente, de uma grandeza no campo da cultura, que a gente não tinha acesso, até porque o Caderno de Cultura estava começando. E ele se tornou fundamental assim, para a equipe. A partir daquele momento, todo mundo acabava em algum momento brigando com o Valêncio, se aproximava muito dele, né? Ele tinha uma hora do atrito, não sei o que lá, e algumas brigas eram homéricas, né? Ele criticava muito o trabalho que a gente fazia, daquele jeito dele, né? Vocês escrevem release. Pô, Valêncio, aquilo na hora que ele falou me chocou. Vocês não veem a obra, vocês não leem o livro, vocês vêm aqui e aplicam, né, o discurso jornalístico. Ele não falava desse jeito, mas e daí fica uma coisa que vira sempre propaganda, né? Ele tinha sempre essa crítica, e quando a gente se enfesava com ele, porque ele mandava os textos muito fora do formato, com muito erro de português, ele era um cara de TV, né, e de imagem, então ele não se preocupava muito com a formatação do texto. E tinha a voz dele, sempre tinha isso. Você lia aquilo, parece que estava ouvindo a voz do Valêncio, mas era um texto bastante mais televisivo do que propriamente para jornal. E a gente tinha que arrumar tudo, e dar uma trabalheira danada, né, tudo aquilo. A gente achava até que ele subestimava um pouquinho, né, a gente, e aí rolava alguma encrenca, né? Aí ele falava assim, a ditadura já acabou. Nunca vou esquecer, isso era o grito de guerra dele. Nesses dias ele saía, disse que não ia mais voltar, né? E ia embora. No dia seguinte, 7h30 da manhã, 8 horas, ele estava lá no telefone. O Valêncio era totalmente adolescente. E se ele não fosse assim, ele não teria feito o que ele fez. A maneira como ele se envolvia, quando ele descobria uma coisa nova, quando ele achava um cara genial, um texto genial, fotografia genial. Esse grau de emoção que um homem da idade dele tinha. Sempre estava querendo dar os pitacos dele nos cadernos, na Gazeta. Quando o Fã, que era um caderno para adolescentes, existia, ele queria estar sempre perto dos jovens e conviver com os jovens. Guardava dentro dele um garoto rebelde, assim. Eu acho que ele manteve esse rapaz bem jovem que foi para a França e durante toda a vida. Ele não passou por esse tipo de envelhecimento. Para mim, a relação do Valêncio com a cultura era uma relação de desejo. Porque ele sempre tinha alguma coisa que ele ia fazer, ao qual ele sempre se referia com um entusiasmo assim, juvenil. Mas era uma relação totalmente de prazer. Eu ouvi dele muitas histórias da vida dele. Então, ouvia histórias de tempo de criança, ouvia histórias de quando ele morou no Rio de Janeiro, trabalhou como assistente de um fotógrafo de casamentos muito famoso no Rio na época, com quem ele aprendeu a fotografar. Em seguida ele foi morar na França. O suprassumo da arte, da cultura, era a França. Então ele resolveu ir para a França. Ele foi de navio. E aí ele foi aprendendo francês no navio, né, que durou acho que, sei lá, um mês a viagem, alguma coisa assim. Ficou na França um tempo, em Paris, depois começou a apertar o dinheiro. Meio sem rumo. O que ele fala é que ele ficou encantado com a Cinemateca, né? Quando ele fez a Cinemateca aqui, a intenção era fazer o que acontecia na Cinemateca lá. Lá na França, o dia que ele chegou, estava sendo filmado o Pickpocket. Conta a história de um batedor de carteiras. Essa cena teria sido filmada numa estação de trem em Paris e o Valêncio viu quando o Bresson ensinava o ator a tirar o jornal, a carteira, e substituir a carteira por um jornal debaixo do braço de uma pessoa que estivesse na fila para comprar um bilhete na estação de trem, que efetivamente é uma cena do filme. O interessante é que o Valêncio, que estava lá trabalhando com um fotógrafo e vivendo, né, intensamente. Ele foi assistente de Francis Picabia em Paris, eu vim saber depois. Tal.
Um artista plástico importante, né? Um dos iniciadores do dadaísmo. Ele fazia desde fotografia até discussão sobre as obras e envolvimento, né? Ele tinha envolvimento com o trabalho desse artista. E lá também ele trabalhou com um outro artista, mas que era um artista especializado em fazer ilustrações para publicações científicas, em geral para ilustrações biológicas. Então desenhava plantas, corpo humano, células, esse tipo de coisa. Talvez daí venha uma coisa que ele usou depois bastante na literatura dele, que era a colocação desse tipo de ilustração. Ele queria muito ver uma peça que estava passando. E aí ele não tinha dinheiro, ele foi lá, se inscreveu para ser figurante, que eles estavam precisando, né? E ele era um soldadinho, né? E esse soldadinho aparecia só na última cena, né? Então ele ficou assistindo a peça, né? Assistiu a peça inteira. E aí no final ele entrou, fez a parte dele, ganhou um trocadinho e no outro dia ele não apareceu, né? Porque ele só queria assistir mesmo a peça, né? Depois começou a apertar o dinheiro, ele foi para o interior da França, foi trabalhar na coleta de uva, trabalhou em outras coisas. O camponês francês ele achava excelente. O francês de Paris, de cidade grande, era intolerável, segundo ele. Nessa época, ele sempre falava assim, eu não conto para tua mãe. Ele teve uma namorada inglesa, tinha um poço de... Eu não sei se era para colocar a uva dentro, alguma coisa assim, para fazer moagem. E os dois ficaram lá dentro do poço, sabe? Bom, aí ele conta várias outras histórias, o tempo de Paris, conta episódios que ele esteve a ponto de ir trabalhar num kibbutz em Israel com uma moça que ele andou namorando, e depois ele tinha combinado com alguém de ir para o Canadá, acabou não dando certo, depois tinha marcado de fazer uma volta pela América de lambreta com uma pessoa que ele conheceu lá também, que também, até onde eu sei, nunca aconteceu. Algumas aventuras não concretizadas, mas planejadas, né? Mas ele falava desse período com bastante frequência e sempre num tom de extrema nostalgia. Eu acho que ele viveu dias muito felizes, assim. Ele contava muitas histórias de grandes porres e grandes amores e grandes aventuras e pessoas fantásticas que ele conheceu. Eu acho que foi uma dessas experiências fundadoras, assim, que criaram muito o Valêncio que eu conheci, que muita gente conheceu. Eu notei que o Valêncio estava mudado, principalmente pelos telefonemas. Ele ligava para mim e se perdia nos assuntos. Ele entrava num assunto e ia para outro. Eu digo, mas afinal, o que o Valêncio está querendo com esse telefonema? Ele começava com uma proposta, uma ideia, e depois falava de um assunto completamente diferente. E aí eu disse, até comentei com minha esposa, eu digo, o Valêncio está mudado, tem alguma coisa, ou ele está doente, ou não sei, ele parece que está delirando às vezes. Esta é a minha casa, na qual eu quis entrar e entrei. Que sempre encontra ajuizada, cuja chave trago sempre no bolso. Abri a porta da rua sabendo o que ia encontrar. A casa que me acolhe sempre, da qual faço parte. Hoje, a casa me recebeu como se eu fosse um estranho. Medial do cérebro, né? Esse é o lobo temporal, e nessa estrutura, as regiões hipocampais, é onde ocorre o início das alterações neuropatológicas. Ocorre uma neurodegeneração nessa área, que é a área responsável pela memória de curto prazo. Isso corresponde, né, à manifestação da doença nas fases iniciais. Olha, meu pai teve Alzheimer. O Valêncio tem Alzheimer. Eu estou sujeito a ter Alzheimer. É uma doença que você não tem parâmetro para dizer vai dar aqui, vai dar ali. Não, existe um mito de que Alzheimer não ataca as pessoas que têm uma intensa atividade intelectual, mas você tem um monte de gente
que tinham a vida intelectual, que eram grandes criadores, grandes escritores, pensadores, filósofos. Tem um filme com a Judi Dench. Esqueci o nome do filme, esqueci o nome da pessoa agora. Foi um paciente inesquecível, no sentido de que todas as consultas com ele eram muito agitadas, eram muito enriquecedoras, no sentido de que ele passava muita coisa. Em nenhum momento a gente falou para ele que ele tinha Alzheimer. Ele sempre, no começo, ele falava, eu estou perdendo minha memória, às vezes eu esqueço e tal, né? Então, ele não sabia que tinha doença e eu acho que isso foi bom, assim, porque ele não... Talvez se ele tivesse falado, ele teria apressado mais a doença. Ele foi vivendo cada dia. Tinha muita consciência da precariedade, da vida, da fragilidade, da mente. A pessoa perde, no começo da doença, a memória recente. Acho que por causa disso eles falam muito do passado. Acho que das coisas que marcaram mais. E uma das coisas que ele falava sempre foi da viagem para a França. A doença teve esse lado, digamos, positivo, se é que tem, dele contar, assim, por livre e espontânea vontade. Eu também não sei até onde era verdade ou não, porque sempre tem um pouco de fantasia, mas as coisas que ele falava é que ele passou a mão na bunda da Brigitte Bardot um dia que ela estava passando na rua e ela estava num carro desses, carro que não tem cobertura, e ela estava de pé, sei lá, eu dando tchau. Às vezes ele achava que eu era a mulher dele, sabe? O meu irmão era o irmão dele. Então ele não estava a fim de organizar isso, refletir sobre isso, chegar a conclusões. Ele estava a fim de fazer alguma coisa disso, assumir isso como o que ele era. Na evolução do quadro, ocorrem alterações nas mais diversas áreas do cérebro. Eventualmente, alterações na região frontal vão fazer com que haja uma certa alteração de comportamento, né? Eventualmente agressividade, eventualmente alterações de agitação psicomotora. Eu fui assistir a Marcha dos Pinguins com ele, né? Daí ele começou a gritar, falar que isso é horrível, que não sei o quê, que blá blá blá, e a gente teve que sair. Nervos se descontrolam muito mais do que a gente gostaria, né? Dos impulsos que a gente tem, da força desses impulsos. Ele tinha consciência disso. Agora, não era um cara que ficava fazendo retórica sobre isso, ficava teorizando, escrevendo ensaio sobre isso. Ele poderia ter a mesma consciência e virar um psiquiatra, um neurologista. Ele se conservou como artista. No decorrer da doença, essas alterações de atrofia vão se generalizando, ocupando áreas frontais, áreas parietais, occipitais, levando a uma atrofia difusa do cérebro. Cientificamente, é o emaranhado neurofibrilar, que acontece em zonas do cérebro e vão acontecendo cada vez com mais frequência, até que a pessoa perda totalmente a capacidade de saber quem é e de se autocuidar, né? Ela se perde no tempo, no espaço e dentro de si. Nós pensamos o que é melhor para essa pessoa, mas ele não nos dá a resposta se é o melhor ou não. Existe uma relação que é muito intensa, que é com a mãe. Essa é a última. Tanto que quando os pacientes começam a confundir o familiar, né, ou quem está próximo, é muito comum que eles troquem, por exemplo, a esposa, eles chamam de mãe, a filha é chamada de mãe, o filho é chamado de pai, né? Então fica muito dentro do âmbito familiar. E pacientes com 90, 100 anos, eles ainda chamam pela mãe. Um divisor de águas, né, na evolução da doença do Valêncio Xavier foi ao redor de 2006, quando ele começou a apresentar alguns sinais compatíveis com um quadro depressivo. Ele falava muito em morte, né, escrevia sobre a morte. Tem uma tristeza na obra do Valêncio, se você consegue lê-la com certa paciência. Uma perda que ele sempre comentou muito, que ficou marcado na vida dele, foi a perda do Poti, com o qual ele tinha uma relação, né, de irmandade. Do que não, de jeito nenhum. Nunca mais quero fazer nada com esse sujeito. Não quero vê-lo nem na esquina. No final de 2006, 2007, realmente a doença se manifestou de uma forma mais intensa e talvez fique mais claro assim essa relação, né, da expressão dele, da expressão literária dele com a doença de Alzheimer. Mas se a gente eventualmente for analisar com precisão aquilo que havia sido escrito
talvez assim, nesse período, a gente pode ou mesmo não pode, né, definir se isso estava relacionado ou não à doença em si. Olha, eu acho que o Valêncio, de uma forma bem artística, né, ele conseguiu reinventar talvez o Alzheimer. É uma obra que provoca essa desagregação, esse questionamento. Eu acho que ele morrer assim desagregado faz sentido. Branca. Eu fotografei. Não sei de Artemar, suicídio. Doce. Não tem, né? E eu era. Pode parecer cruel eu dizer isso, mas não é não. Para mim, falar essas coisas para o Valêncio está sendo mesmo uma despedida. Se eu puder, com o meu testemunho, honrar, homenagear o Valêncio Xavier, isso vai me dar corta isso aí, Beto. Mas Alzheimer, para um artista, para um criador, para um homem articulado como foi o Valêncio, tem um aspecto particularmente cruel. É doloroso para a gente. Eu estou começando a falar aqui, eu já sabia disso tudo, mas estou começando a falar aqui, está me tomando uma emoção muito grande. Porque morrer é sempre doloroso. Doloroso não, morrer é sempre ir embora, encerrar um processo. Você pode fazer isso discretamente ou você pode fazer isso com um grande barulho. Eu acho que o Valêncio está fazendo de acordo com o que ele viveu. Então eu acho assim que porque é tudo tão grande e tão bonito, não, acabar também é tão grande e tão bonito quanto. Acho que morrer é uma grande paixão, sabe? A paixão de Cristo. Acho que tem de ser assim também, entendeu? Você pode morrer de pneumonia, de velho, de câncer, de Alzheimer, atropelado na rua de um tiro do bandido, mas tem de morrer com esse arrebatamento. Mas você só morre arrebatado se você viver arrebatado. Então, se você viveu arrebatado, você morre. Morrer é morrer. É uma grande bosta, entendeu? Vamos morrer, porra. Sou daqueles caras que acham que morreu, tchau e benção. Agora, estou pensando aqui, talvez seja coerente. Eu acho que se Cristo não morresse crucificado, seria de uma mediocridade enorme. Eu acho que talvez a morte do Valêncio tenha de ser, com todo esse acontecimento, com toda essa desorganização que o Alzheimer provoca. A obra dele tinha essa função descondicionadora, né? A obra dele é uma obra que é questionadora, que te desestrutura. E eu acho que ele está morrendo como viveu. Acho que as pessoas que cumprem com o seu destino na Terra, elas morrem como viveram. Dias. Interminables. De amor. Quem é que está gravando aí?
anos.